Irmãs, graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 13. Nós lemos a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, que diz assim, João 13, a partir do verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavará meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, que aqui mais uma vez o Senhor reúne. Pedimos que mais uma vez o Senhor, por misericórdia e graça, se digne de também falar conosco. O Senhor que já ouviu o nosso louvor, recebeu as nossas orações, agora também, Senhor, fala conosco, porque é da Tua palavra que precisamos, é a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra que queremos ouvir, precisamos ouvir, para a Tua glória e o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Soube que houve um encontro de pastores, um tipo de retiro, e logo no início os pastores que estavam à frente daquele momento, inclusive a informação é que eram pastores renomados, eles foram à frente dos demais pastores, pediram que eles tirassem os seus sapatos, as suas meias, e aqueles pastores da liderança pegaram cada um uma bacia com água, com uma toalha, e começaram a lavar os pés daqueles pastores que estavam presentes. E quando terminaram,
foram até a frente novamente e disseram: nós estamos esses dias aqui para servir vocês. Foi por isso que lhes lavamos os pés. Estamos aqui nesses dias para servi-los. E, de fato, o lava-pés é um símbolo de serviço. Nós mesmos podemos, algum dia, ter um lava-pés na igreja. Podemos combinar isso para que ninguém seja pego de surpresa, não é? Vim preparado e tal, mas podemos ter um dia, como símbolo de serviço, um lava-pés, ou numa programação especial, numa programação menor, nós vamos estar exercitando serviço. Outros irmãos entendem que o lava-pés, na verdade, é um ritual que Jesus instituiu e que deve ser observado regularmente, como fazemos com a ceia do Senhor. Há igrejas que, determinado dia do mês, em determinado culto, eles têm o lava-pés, porque entendem que é mais uma ordenança. Então tome cuidado com a igreja que você entre, porque já pensou se é esse dia? Vão lavar os teus pés. Agora a pergunta que fica, irmãos, para nós: o que Jesus de fato quis ensinar com esse lava-pés? Será que o que ele quis foi nos dar um exemplo de serviço que podemos, de quando em vez, praticar em nosso meio, na nossa comunidade, na nossa igreja, para nos despertar o serviço? Será que ele de fato quis estabelecer uma ordenança para ser observada? Porque ele vai dizer no final: eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Será que é uma ordenança? Eu tenho para mim, irmãos, que no lava-pés nós podemos aprender duas lições. Duas lições. A primeira é a respeito de como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Porque você sabe que o amor possui graduações. Por exemplo, se eu te perguntar assim: até que ponto você ama um colega de trabalho? Talvez você responda: bom, eu amo até o ponto de dar uma carona se eu não tiver que mudar o caminho. Então eu dou carona até determinado ponto, ele desce, eu sigo o meu caminho, porque não estou disposto a mudar o caminho por causa dele. Não, já estou fazendo um grande favor. Estou dando uma carona até determinado ponto. É até aí que eu consigo amar. Depois disso eu já vou fazer com raiva, então eu não faço. Até que ponto você ama um irmão de sangue, aquele que nasceu com você, que brincou com você, que brigou com você? Aí, dependendo do relacionamento, você pode dizer assim: bom, eu amo até o ponto de colocar uma pizza no micro-ondas para ele, mas quando apitar ele que vai buscar, que ele é muito folgado. Então, eu amo até esse ponto. E até que ponto você ama os seus pais? Não, aí já é diferente, eu tenho uma dívida de gratidão com eles. Eu os amo de tal forma que, se eles precisarem de mim na velhice, eles podem contar comigo. Isso é agradável a Deus, eu tenho consciência. Eles cuidaram de mim, só sou quem sou por causa deles. Então, na velhice, se precisarem, eu vou cuidar deles. Ok. E até que ponto você ama os teus filhos? Aí, creio que a maioria vai dizer: ah, pastor, aí você já está apelando, né? Porque filho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho. Pelo meu filho, eu sou capaz de dar a minha vida por ele. E é verdade, tem pais que são capazes mesmo de dar a vida
se necessário for, para um filho, por uma filha, mas não são capazes apenas de grandes sacrifícios pelos filhos, mas são capazes também de pequenos sacrifícios, de coisas pequenas, algumas até muito humildes e humilhantes, como por exemplo trocar uma fralda. Eu já troquei fralda do meu filho quando bebê, e eu confesso a você que em alguns momentos era uma provação. Eu olhava para aquilo e dizia assim, como alguém tão pequenininho faz um estrago tão grande? Mas trocava, que eu não queria deixar ele lá com o bumbum assado, sofrendo, chorando. Não, se tivesse que trocar outra, eu trocava. Era uma prova? Era, mas trocava. Então, Jesus, ele demonstra esse amor que alcança todas as graduações, porque o versículo 1 vai dizer assim, que quando ele já havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, verso 1, e tendo amado os seus que estavam no mundo, até o fim. Esse até o fim significa em todos os níveis. Se fosse possível pegarmos uma régua do amor, uma escala de amor, e colocássemos ali o amor de Jesus por nós, ia subindo, até o último limite, nos amou desde o menor grau até o maior, de forma que ele foi capaz de ir à cruz pelos seus discípulos. Ele disse assim, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. É a maior prova de amor que se pode dar por alguém, é dar a vida por ela. E Jesus fez isso, ele provou o seu amor por nós, indo para a cruz, em nosso favor, em nosso lugar, pensando em nós, a nossa salvação, o nosso bem, mas ele foi capaz de amar os seus discípulos, a ponto de fazer por eles, não uma coisa tão grande assim, sacrificial, que ia ficar marcada na história para sempre, e inclusive dividir a história do Ocidente em duas partes, antes de Cristo, depois dele, mas foi capaz de uma prova de amor em um serviço tão simples e pequeno como lavar os pés. Um serviço na época que era dado aos escravos, era dado aos servos, era dado aos empregados. As pessoas chegavam das ruas, andavam de sandálias naquelas ruas empoeiradas de terra, e era necessário então, quando se sentassem à mesa, lavar os pés. E quem fazia isso eram os servos, eram os empregados, não era o dono da casa. Jesus então assume ali, colocando um avental, amarrando uma toalha na cintura, pegando uma bacia com água, um papel de servo. Ele é o Deus que é capaz de nos amar nas grandes coisas, sacrifícios tremendos, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Deus nos ama nas grandes coisas, que não acontecem sempre, mas acontecem, mas também mostra o seu amor por nós nas pequenas coisas do dia a dia, que passam quase que desapercebidas, mas que se tirarem de nós, nenhum de nós vive. Continua vivendo, pelo menos não continua vivendo bem. Então, se você está aí numa crise de fé, pastor, eu não consigo ver o amor de Deus por mim, talvez porque você precise olhar para a cruz. Já que você quer uma prova grande de amor, olhe de novo para a cruz, lá está o amor de Deus escancarado por você, porque lá na cruz ele morreu também por você, não só por você, mas também por você. Mas se você quiser ver o amor de Deus hoje, concreto por você, sabe para onde você deve olhar? Para as pequenas coisas. Para as pequenas coisas. Você vai encontrar o amor de Deus por você, manifesto de forma visível, concreta, quando o Espírito de Deus, ou você mesmo, desejar abrir os teus olhos e ver o amor de Deus por você naquele prato de comida de novo na tua frente.
aquela providência divina, tão simples, mas que se tirar ninguém vive. Aí você fala assim, mas isso Deus faz por todo mundo. Então, Ele ama todo mundo, inclusive você. Então aprenda a olhar, ver ali quanta diversidade. E é por amor. Tem gosto, tem sabor, dá prazer. Ele poderia ter nos dado só pílulas, mas não, nos deu alimentos gostosos, que nos dá prazer, nos dá alegria. Isso é amor. Sabia? Isso é amor. O John Piper vai dizer, por exemplo, que essas são coisas espirituais que experimentamos no céu, mas que Deus quer compartilhar conosco e faz elas concretas, para que experimentemos também daquilo que é dele. Talvez você consiga enxergar o amor de Deus num cobertor que você tem para dormir uma noite fria. E a maioria das casas não tem aquecedor, então no inverno faz falta um cobertor, mas você tem o cobertor. Então quando você estiver ali naquela noite fria, você for assim pegar o cobertor e se cobrir assim, você fala assim, olha como Deus me ama. Deus está me abraçando nessa noite com esse cobertor, para eu dormir melhor, para eu dormir com mais conforto, para eu dormir bem. Olha como Deus me ama. Um pastor disse assim para mim, que ficou comovido, ele desligou o telefone, ele estava falando com minha irmã. Eu conheço a irmã, ela realmente teve um passado bem sofrido, é uma pessoa muito simples, vive uma vida bem simples, e o pastor falou, eu sei irmã, eu sei, a vida é difícil, né? É luta. E ela disse, pastor, mas quer saber, eu tenho que agradecer a Deus, porque quando eu desligar esse telefone, eu vou poder tomar um cafezinho. Pessoa que é simples, mas consegue enxergar o amor de Deus num cafezinho, em a gente ter um teto para nos proteger de um dia de chuva, a gente tem um abrigo, um lugar que a gente pode chamar de nosso, de casa, onde a gente pode ficar à vontade, onde a gente pode descansar, um lugar que a gente pode chamar de lá. Todas essas coisas, irmãos, são provas do amor de Deus por nós, que é prova maior do que essas. A cruz tão grande, tão sacrificial, e os seus lava-pés diários, pequenos por nós. Então, abra os olhos para essas coisas, porque olha, a verdade é, sem as grandes coisas, todos nós ficamos, mas sem as pequenas não. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso, de cada dia, cotidiano, que parece às vezes tão trivial, mas se tirar o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E Ele nos tem dado, fielmente, todos os dias, devido ao seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, para sempre, o nome do nosso Senhor. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é cheio de amor. Agora, uma segunda lição que a gente aprende no lava-pés, não é só como Deus nos ama, em todas as graduações possíveis, mas também como Ele deseja ser amado por nós. Porque não tem um versículo na Bíblia, quando a gente entende, a gente abre os olhos, a gente se apercebe desse amor de Deus. Puxa, como Ele me ama nas coisas pequenas, vem um sentimento de gratidão, um desejo de retribuir, e aí a gente é como o salmista lá, que diz assim, o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Você reconhece os benefícios que o Senhor tem te feito?
Então, se você reconhece os benefícios que o Senhor tem te feito, inclusive no dia a dia, nas pequenas coisas, nasce naturalmente o desejo de agradecer, de retribuir de alguma forma. Eu quero também demonstrar minha gratidão ao Senhor, o meu amor, eu quero servi-lo. E aí a gente fala como salmista: o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E aí a resposta do Senhor para nós seria: olha, para mim vocês não precisam dar nada. Primeiro porque eu já tenho tudo. A terra, a sua plenitude, o ouro, a prata, tudo pertence a mim. E segundo, eu não fiz nada visando troca, eu não fiz nada por barganha, eu fiz porque eu amo vocês. Eu fiz por pura graça. Mas já que vocês querem tanto fazer alguma coisa para me agradar, vocês querem fazer tanto alguma coisa para me servir, então, vamos fazer o seguinte: aquilo que vocês querem fazer para mim, façam por alguém. Porque vocês fazendo para alguém de carne e osso, concreto, que mora talvez com vocês, que convive com vocês, que vocês conhecem, fazendo para essa pessoa, eu vou estar recebendo como se fosse para mim. Vai ser para mim. Já que você quer fazer alguma coisa para mim, faça o que eu fiz por você para alguém. E aí você fazendo para esse alguém, você vai estar fazendo para mim. Vamos fazer assim? Jesus, mas fazer para o senhor é legal, mas para o outro... Não, mas é assim que funciona. Quem diz que ama a Deus, que não... Como que alguém vai dizer que ama a Deus, que não vê, se não consegue amar? Não foi isso que João, que conviveu com Jesus, que escreveu esse texto, disse? Como alguém que vai dizer que ama a Deus, um Deus invisível que não vê, se não ama o irmão, a quem vê? Então é interessante como Jesus, ele termina, né? Ele fecha. Ele diz assim, versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Agora, se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo. Interessante, né? Ele termina de lavar os pés de todos os discípulos, e aí ele se assenta e ele não diz assim: olha, vocês me chamam mestre e senhor, e de fato eu sou, vocês fazem bem em me chamar assim, porque de fato eu sou. Então, uma vez que eu sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés, vocês que são servos, por favor, né? Agora, lavem os meus. Já viu aquele ditado, uma mão lava a outra? É assim que às vezes a gente funciona, né? Mas no reino não é assim. A gente faz por pura graça como o Senhor, por amor. Agora, quando fazemos para o outro, fazemos para o Senhor. Pastor, como é que a gente serve a Jesus? Servindo o outro. Quando você serve o outro, você está servindo a Jesus. Você serve a Jesus, servindo o outro. Esse é o Evangelho. Então, irmão, quando você for servir alguém, você precisa se lembrar de duas coisas. Esse servir precisa ser com amor e por amor. Por amor e com amor. Porque a depender da forma que a gente serve alguém, ao invés da gente ajudar esse alguém, a gente humilha esse alguém. A depender do coração com o que a gente vai para fazer um serviço para alguém, ao invés de ajudar a pessoa, a gente humilha a pessoa. Interessante como Jesus foi lavar os pés dos discípulos, não é?
Ele não chega e fala, não chega lá na vez de Pedro e fala, vá Pedro, dá esse pé aí. Aí o Pedro dá o pé, pelo amor de Deus, dá esse pé logo, lava lá o pé. Aí eu humilhar o Pedro. Humilhar todo mundo. Mas não, o texto diz que ele se levanta, ele coloca uma toalha, um avental na cintura, pega uma toalha, água quentinha, morninha, e vai lavando, um por um, de forma digna. Jesus abençoava sem humilhar. Então toma cuidado para você não humilhar as pessoas que você, entre aspas, ajuda. Eu vou te ajudar esse mês, mas no final eu quero o relatório, tá? O que você fez? Não, porque isso é didático, pastor, a gente tem que educar. Cuidado para você não humilhar. Jesus ajudava todo mundo sem humilhar ninguém. Interessante, ele curava os filhos das pessoas. E ele curava e não deixava lá, ia para outra tarefa, não. Ele tinha um cuidado de pegar a criança pela mão, entregar para a mãe. Está aqui o seu filho. Ninguém se sentia humilhado por ser abençoado por Jesus, por ser ajudado por Jesus. Ninguém que foi ajudado por Jesus saiu humilhado, saiu se sentindo menor, saiu se sentindo menos. Não, todos os que foram ajudados por Jesus saíram dignos. Saíram se apercebendo como Ele me tratou com dignidade. Por isso que as pessoas o amavam. Aquelas pessoas que eram tratadas como escória, o amavam. Porque todo mundo pisava nelas, ninguém dava nada para elas. E chega alguém e as trata como gente. E as trata de forma digna. Não é à toa que elas entravam e queriam lavar os pés dele, queriam enxugar com o cabelo, queriam lavar os pés com as lágrimas. Não é à toa que pegavam um unguento que custava o salário de um ano inteiro e queria derramar inteiro na cabeça dele. Porque pela primeira vez alguém as tratou de forma digna. As ajudou sem as humilhar. Por isso que os pecadores detestavam os religiosos, tinham medo dos religiosos, mas amavam a Jesus, eram atraídos por Jesus, queriam estar perto de Jesus, porque perto de Jesus eles não se sentiam menor, eles estavam com o Messias, com o Deus encarnado, mas o Deus encarnado não os fazia se sentir menores. Vê o que é isso, irmãos? Então, nós somos de Jesus. Não humilhemos mais ninguém que fosse beneficiar da nossa ajuda. E segundo, saiba que o que você está fazendo por esse alguém, antes de tudo, é para Jesus que você está fazendo. Porque pode ser que no meio dessas pessoas que Deus coloca para você estender a mão, para você ajudar, para você lavar o pé, tem um Judas. E você sabe que é Judas. Jesus sabia que era Judas. Mas nem por isso ele deixou de lavar o pé do Judas. Lavou o pé do Judas. No meio vai ter um Pedro que não vai estar entendendo nada.
vai até contestar o seu servir. Mas aí nessa hora, você fala, você não está entendendo agora, você vai entender depois, mas eu não vou desistir, eu não vou parar de servir, porque eu sei que acima de tudo, eu estou servindo a Jesus. Como diz o Pedro, é ao Senhor que servis. É ao Senhor que servis. E é importante a gente sempre ter isso em mente, para que a gente não se desanime no meio do caminho. É ao Senhor a que servis. Diz que Bernardo, que depois a igreja ia chamar de São Bernardo, teve uma experiência que uma vez ele foi ajudar um leproso a atravessar a margem de um rio, e ao terminar ele olhou para o leproso e viu o rosto de Jesus. É uma história, mas não é isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 25, que no último dia, Ele vai virar para alguns e vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu fui na igreja certa? Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu precisava de roupas e vocês me deram de vestir. Eu estive preso, vocês foram me visitar. Eu fiquei doente, vocês cuidaram de mim. E aí, aquele grupo vai olhar assim e vai dizer: mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome, com sede, precisando de roupas, preso e fomos te visitar, doente e cuidamos do Senhor? E lembra qual vai ser a resposta do Senhor? Todas as vezes que vocês o fizeram a um destes pequeninos, a mim vocês o fizeram. Então lembra-se disso, irmão, você está fazendo para Jesus, não desista. Não se canse, não pare, porque quando você está fazendo para alguém, Jesus é como aquele samaritano que encontrou aquele homem à beira do caminho, quase morto, e entregou a hospedaria ao dono da estalagem. Então, você é o dono dessa estalagem. Jesus é o bom samaritano. E a pessoa que Ele te confia para você cuidar é aquela pessoa que Ele encontrou na beira do caminho, que Ele amou, que Ele se compadeceu, que Ele ofereceu os primeiros socorros e agora está confiando a você. E sabe o que Ele diz a você? Cuida dele, porque quando eu voltar, eu pagarei tudo o que você gastar com ele. Tudo. O que você gastar com ele, não se preocupe, eu voltarei e eu pagarei. Por isso que o Paulo vai dizer, para a gente não se cansar, mas sermos abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o nosso trabalho nele não é vão. E o Senhor vem com a sua recompensa. Você não perde nada em ajudar alguém, irmão, porque fica tudo na conta de Jesus. E você sabe, Jesus é bom pagador. Ele é bom pagador. Ele já pagou tudo, ainda está disposto a continuar pagando mais. Pode cuidar dele. Cuida dele por mim. Eu tudo pagarei. Amém? Então cuida. Cuida de quem Jesus está confiando a você. Cuida, simplesmente cuida. Eu tudo pagarei. Então, irmãos, nós podemos aprender outras lições no lava-pés? Podemos, mas essas
ela salta. O que a gente aprende? Como Deus nos ama, em todas as graduações possíveis de amor, e como Ele deseja ser amado por nós. Quer me amar? Quer fazer alguma coisa para mim? Faz por alguém. Então a minha pergunta é: quem Jesus está te confiando hoje para você lavar os pés? Quem Jesus está batendo hoje na sua hospedaria, está dizendo: cuida dele para mim, cuida dela para mim. Pode ter certeza, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu tudo pagarei. Quem é essa pessoa? Se você já sabe quem é, então vá logo, se possível, ainda hoje, vá lavar esses pés, porque Jesus disse assim: nisto, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém, amém.